Então, nós vamos ler do 23 ao 26. Mateus 5, do verso 23 ao 26. Pode ler? Pode ler? Vamos lá? Mateus 5, 23. Porém, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com seu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e lancem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então vamos lá. Jesus, ele nunca vai deixar, jamais permitirá que dois irmãos não reconciliados partilhem do mesmo reino. Uau! Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui hoje é que o rei do reino jamais vai permitir que dois irmãos não reconciliados um com o outro, partilhe do mesmo reino na sua realidade. Então nenhum de nós podemos ter nenhum... Para participar do reino eu preciso estar bem com todos. Fala mais alto para o pessoal escutar. Para participar do reino, então, nós precisamos estar bem ou conciliados com todos. Exatamente. E se, na sua realidade, que é o que a gente está vivendo hoje, que é a realidade do reino dos céus, então tão pouco ele vai deixar reinar quando esse reino for manifesto aqui no milênio. Então, um irmão não reconciliado um com o outro corre o risco de perder o reino. Tá? Verso 25 diz assim, olha o que fala: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. E aí está dizendo aqui, entra em acordo sem demora para que não morras tu ou teu adversário no caminho, ou na vinda de Cristo, quando ele for estabelecer o reino aqui, ele não te entregue em juízo. É isso que está dizendo. E no caminho aqui, enquanto nós estamos vivos, enquanto em vida. Enquanto em vida. Enquanto em vida. No caminho é enquanto em vida. Ou seja, nós precisamos conciliar. E o adversário aqui não é inimigo, é aquele que tem alguma queixa contra nós. Aquele que tem alguma queixa contra ti. Então ele fala assim, enquanto vocês estão em vida, reconcilia-te depressa, para que lá no futuro, na era vindoura, esse adversário não te entregue em juízo. Uau. Ok? Te entregue em juízo, isso ocorrerá, como já disse, durante o tribunal de Cristo, quando ele voltar. Então eu falei um pouquinho disso na aula passada. O juiz aqui será o Senhor. Aqui, ó. Jesus Cristo. Jesus Cristo te entrega ao juízo. Ao juiz. E o juiz te entrega ao oficial e te lança na prisão. O juiz aqui é o Senhor. Então, como foi falado semana passada, a gente acha que Jesus nos livrou de todos os... Como é que eu vou falar aqui? De todos os tribunais. Jesus nos livrou do primeiro tribunal, de um dos tribunais, que é o da salvação, que é da morte eterna. Jesus nos livrou
do juízo eterno, que é o lago de fogo. Está lá em Apocalipse 21. Fala do lago de fogo. Então, Jesus nos livrou da morte eterna, nos dando vida eterna. Mas nós vamos ser julgados por Jesus no tribunal das obras. Obras essas boas ou obras más. Obras boas não é só aquilo que eu pratico de ser bonzinho, nada disso não. Obras boas é cumprindo o propósito do Senhor. E obras más é não cumprindo o propósito do Senhor. E um dos propósitos que o Senhor tem para nós, enquanto em vida, é ter paz com todos. Ter paz com todos. Então, o juiz nesse tribunal será o Senhor. O oficial da justiça será o anjo. E a prisão, o lugar de disciplina. Esse lugar de prisão aqui é o lugar de disciplina que vai ter no milênio. Mostrei alguns versículos semana passada falando sobre isso. Quando a aula subir, o Júnior, vocês vão ver a aula. Verso 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último. Verso 26. Vou ler de novo. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Sairás dali, nesse sentido, refere a se obter o perdão na era vindoura, o milênio. Ou seja, a disciplina vai ter um tempo determinado. Certo? E pronto. Assim como o Pai, nós vamos ver daqui para frente Deus sendo revelado por Cristo a nós, sempre como Pai. Assim como nós que somos pais disciplinamos nossos filhos, Deus como Pai nos disciplinará se nós não cumprir aquilo que Ele mandou nós fazermos. E nós falamos da lei da antiga aliança e a lei da nova aliança, que fala de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Vamos lá então, vamos ler agora Mateus 5, do 27 ao 42. 27. Ouvidos o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranque-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a sua mão direita escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque é melhor que um dos seus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher e lhe der carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira alguma, ou de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um pelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais para o mal. Mas, se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tira-te a túnica, larga-te também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dar a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser te tomar emprestado de ti. Pode Meu continuar Deus. até o 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos os seus inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que te odeiam, orai pelos que vos maltratam e os perseguem, para que seja filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito. Sempre que vocês ouvirem isso aqui, ouvistes o que foi dito, está falando da antiga aliança, da lei que foi dada a Moisés no monte. Eu, porém, vos digo, trata da nova aliança, da lei dada por Jesus também no monte. A lei dada por Moisés no monte trata do ato exterior do adultério. Toda a lei de Moisés, ela trata o pecado do lado exterior, nunca foi tratado do lado interior. Quando Jesus vem trazendo a nova lei, ele vai direto no interior, nas intenções do coração. Ao passo que a nova lei do reino trata do motivo interior do coração. Porque tudo começa dentro do nosso coração. Tudo começa dentro do nosso coração. O verso 29, ouvistes que foi dito, vamos 27, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus, ele vem elevando, coloca a antiga lei debaixo. Quando ele ele vai elevando, traz a graça para cima, ele eleva o nível. Nós precisamos, eu vou falar para frente, nós precisamos ter uma alma elevada. Nós precisamos ter uma alma elevada. Quando nós estamos debaixo da lei, quer dizer que a nossa alma está caída de novo. Eita. A alma, não o espírito, a alma. Aí nós condenamos Cristo de novo, mas quando nós estamos vivendo sobre a graça, ele eleva o nível. Então a nossa alma, ela precisa estar elevada nesse nível que Cristo nos traz a viver, nos chama a viver. Então Jesus, ele vem trazendo a solução do pecado. Se você cometeu, antes de você cometer o ato, você já pecou. Porque é a intenção do coração que nos faz. Então nós precisamos cortar o mal pela raiz. O verso 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno.
Verso 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e tire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui indica a seriedade do pecado em relação ao reino dos céus. Aqui Jesus está mostrando a seriedade do pecado com relação ao reino dos céus. E a necessidade de eliminar o motivo do pecado, a qualquer custo. Essas ações não precisam ser levadas literalmente a sério. E não precisa. Mas Jesus está mostrando que precisa ser cortado pela raiz o problema. Não é literalmente, Não né? é literalmente, mas é espiritualmente. É como é da mesma maneira que quando Deus falou com Abraão que se ele comesse com Adão, que se ele comesse da árvore, ele morreria. Ele morreria. Ele não morreu fisicamente, mas ele caiu espiritualmente. Espiritualmente. Abre aí em Romanos 8,13. Romanos 8,13. Então nós vamos ver que toda a lei, todo o decreto, toda a nova constituição que Jesus traz para o seu povo, ele traz com a finalidade de santidade, que é o último versículo do capítulo 5 que nós vimos e vamos falar sobre ele. Vai lá. Romanos 8,13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes, as obras do corpo vivereis. As obras do corpo vivereis. Então... Versículo 14, olha o que diz. Ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, vou repetir de novo. Jesus está mostrando a seriedade do pecado para quem quer reinar. Certo? Por isso que o reino ele é tomado à força. A força não é eu chegar e bater. Não é literal, né? E bater. A força aqui é literalmente matar a carne. Matar os desejos carnais. Matar nem sempre os desejos, o pecado não. Muitas das vezes é matar aquilo que é lícito. Abrir mão daquilo que é lícito. Isso é, sabe? Conquistar o reino à força. Conquistar o reino à força é quando o outro te bate na cara e você dá o outro lado. Isso é conquistar o reino à força. Amém? Vamos lá. Versos 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Na antiga lei, a respeito de divórcio foi ordenado por causa da dureza do coração do povo. Abra em Mateus 19. Mateus 19, do verso 7 a 9. Mateus 19, 7 a 9.
Disseram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao Espírito não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, foi por causa da dureza do coração, porque o homem não perdoava. Dureza do coração. E na época também de Cristo Jesus, tinha um ditado rabínico que falava que o homem podia, se você não gosta da sua mulher, dá carta de divórcio. Da carta de divórcio. Isso nunca foi, nunca será o desígnio original de Deus. Não, nunca vai ser. O novo decreto do rei, isso aqui que é tremendo. O novo decreto, presta atenção, o novo decreto do rei restaurou um matrimônio ao que era no princípio. Uau! Presta atenção, o novo decreto do rei, todo o novo decreto do rei, ele vem restaurando aquilo que era no princípio, antes da lei. Por quê, gente? Presta atenção. Lei foi o que foi dado para Moisés. Antes de Moisés, tudo era princípio. Então, o que você lê em Gênesis, antes que Moisés recebesse as leis de Deus, as 613, depois as tábuas com as 10, tudo é princípio. O que você lê em Gênesis é princípio de Deus. Princípio é diferente de lei. Toda a nova Constituição, ele vem restaurando todo um princípio antes da lei. Porque o pecado, ele tem que ser extinto do nosso coração, ele tem que ser cortado pela raiz. O pecado não faz parte do vocábulo e nem da vida de um homem que está implantando o reino de Deus. Exatamente. Ele está inserido aos princípios de Deus. Você fechou Mateus 19? Fechei. Quer ver de novo? Mateus 19, 4 e 6 agora. Mateus 19, 4. Mateus 19, 4, versos 6. Mateus 19, versos 4 a 6. 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Disse, portanto, deixai o homem, pai e mãe, unirá-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o homem ajuntou, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Cara, nós escutamos algo esse fim de semana incrível. A pastora Edmeia Williams estava aqui. A pastora Edmeia Williams estava aqui e nós escutamos algo incrível. Nós fomos convidados para participar de um evento de mulheres. Tinha 300 e tantas mulheres lá. E estava a doutora Edmeia, a doutora Ilma Cunha e vários cleretores. A doutora Edmeia disse o seguinte: um homem mais um homem, para Deus, são dois homens. Uma mulher com outra mulher, uma mulher e outra mulher são duas mulheres. Agora, quando Deus olha um homem e uma mulher, ele vê um. Você entendeu a profundidade disso? Porque quando Deus mandou o dilúvio, Deus falou com Noé para que ele pegasse um macho e uma fêmea. Porque a única coisa que pode levar à frente uma raça, levar à frente uma descendência,
é a junção entre homem e mulher, porque quando se junta homem e mulher, a partir de então eles são um. Isso mesmo. Os laços matrimoniais só podem ser quebrados pela morte. Ponto final. Romanos 7:3. Romanos 7, verso 3. Vamos ler. Por quê? Aqui no verso 32, ele está dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, repudiar aqui é rejeitar a sua mulher antes do divórcio. Qualquer que rejeitar a sua mulher, a não ser por quê? Por fornicação. Porque antigamente, quando se casava, se a mulher ainda não era mais virgem, quer dizer que ela já tinha fornicado. Então, se ela já havia fornicado, ele podia separar dela. Se ela já tivesse perdido a virgindade, ele tinha o direito de separar da mulher. Por isso que fala, a não ser por causa de fornicação. Ok? Faz que ela cometa adultério, e a qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Leia aí. Romanos 7:3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, que a morte até que a morte os separe. Verso 33. 5:33. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Pode ler o 34, 35 e 36. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Um juramento é um voto que precisa ser pago. Ponto final. Então, se você jurou, precisa ser pago. A lei do reino diz que é proibido fazer juramentos. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Uau. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Ou seja, você não sabe o dia que você vai morrer. Você não tem direito a nada, né? Você não tem direito a nada. Então, não jura por coisa alguma. Porque tudo está no controle de Deus. Nada está no nosso controle. Verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedente do mal. Aqui diz que a nossa palavra ela precisa ser simples e verdadeira. Simples e verdadeira. Sim, sim e não, não. Sem tentar convencer aos outros com muitas palavras. Verdadeiros e com poucas palavras. Ponto final. Uau. Sim, sim, não, não. Traduzindo, curto e grosso. Isso aí. É ou não é? Sim, sim, não, não. Versos 38 ao 41. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado. Voltar a outra face a quem nos fere. Quando eu estava estudando hoje à tarde sobre isso, eu lembrei do filme Paixão de Cristo.
quando Jesus está diante do Sinédrio e eles começam a bater no rosto dele e a cuspir na cara dele. Também lembrei de quando Jesus estava na cruz e eles xingando, mandando Jesus descer. Se você for o rei, se tu és o rei, então por que não desce daí? E Jesus falava assim, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Não sabe o que fazes. E toda a Constituição, ela está... Por que as bem-aventuranças, elas estão na primeira seção da Constituição? Exatamente, que nós precisamos dar bem-aventuranças para cumprir tudo aqui que está sendo dito, de dar a outra face. Né? Aqui está falando, e a qualquer que pleitear contigo, tire-lhe a túnica larga, dá a tua face, dá a tua outra, é você ter misericórdia. Uhum. Por quem precisa de outra coisa, é você ter a bondade, que é, né? Ser bem-aventurados misericordiosos, é aqueles que são bondosos, é aqueles que dão aquilo que mesmo que a pessoa não ela mereça outra coisa. Então, quando fala virar outra face, a nossa vontade carnal, é de dar o outro tapa na pessoa. O homem interior é olho por olho, dente por dente, né? O homem exterior. O homem exterior é olho por olho, dente por dente, mas o homem interior... O homem interior, o homem espiritual vai virar a outra face com um ato de misericórdia. Misericórdia, lembra que nós falamos que é aquilo que nós merecemos, mas não recebemos. Diferente de graça, que é o que não merecemos, mas recebemos. Exatamente. Então, com ato de misericórdia, eu dar àquela pessoa aquilo que ela não está merecendo. Isso é um ato de misericórdia. Ser misericordioso. Ser misericordioso. Você está entendendo? Então, é deixar a capa a quem demanda conosco. É ir a segunda milha com quem nos obriga. Prova que o povo do reino tem um poder de sofrer em vez de resistir. Uau! Sofrer ao invés de resistir. Ao invés de resistir. E não andar na carne, na alma, buscando seus próprios interesses, mas no espírito, visando o reino. Tudo que você for fazer, você visa o reino. Tudo que você... Hoje, mais o junto, a gente olha, às vezes, quando vem alguma situação para tirar paz, a gente quer tomar, né? A situação, a gente olha um para o outro e fala assim, olha, isso vai fazer a gente perder o reino. Então, visando o reino, os homens espirituais precisam visar o reino. Vocês estão entendendo? Então é melhor matar a carne agora do que passar um tempo de disciplina no reino milenar. Está entendendo? Verso 42. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Quando cumprimos isso, prova que nós não preocupamos com coisas materiais, nem é dominado por elas. Ou seja, o que eu possuo não me domina. Eu amo pessoas e uso coisas. Não uso pessoas e amo coisas. Gente, vocês estão entendendo a seriedade do que é o entendimento de reino? Porque às vezes as pessoas não entendem. A linguagem da graça, ela é uma linha muito tênue, porque depende do desejo do nosso coração. Quando no que tange a graça e reino de Deus,
nós não fazemos muita coisa, não é por causa de pecado. Nós não fazemos muita coisa por amor a Deus. Quem está inserido no reino não preocupa com pecado. Você está entendendo o que é isso? Não preocupa. É como alguém, é como um marido que ama tanto a esposa, que quando vê qualquer coisa que desagrada o coração da esposa, ele simplesmente fecha o olho e vira a face. É como alguém que... eu lembro, às vezes, a minha mãe amava... minha mãe chegava em casa com algumas coisas e ela comprava e falava assim, eu trouxe isso aqui porque eu sei que você gosta. É como o marido que passa no supermercado e vê alguma coisa e fala assim, ele não ia comprar aquilo e fala assim, mas minha esposa gosta, eu vou levar para ela. Você deveria levar? Você tem a obrigação de levar? Não, ela não te pediu. Quando nós estamos inseridos no reino de Deus, nós amamos tanto o Deus pelo que ele fez por nós, E por aquilo que foi, ele é, né? e por quem ele é, por ele ter entregue o seu filho, ou seja, a sua graça e a misericórdia está sobre nós. A partir do momento que a graça e a misericórdia está sobre nós, nós fazemos muito mais do que aquilo que nos é pedido. Ou seja, nós nos entregamos totalmente. O mundo não faz parte mais da nossa vida. O pecado não faz mais da nossa linguagem nem da nossa vida. A nossa vida agora, a partir de então, está totalmente entregue a Deus por amor. Então vamos lá. Verso 43 a 45, pode ler. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Essa chuva, esse envio da chuva, ela só acontece para o justo e injusto, só acontece na era da graça. Na era do reino, não vai descer chuva para injusto. Tá? Não descerá chuva para injusto. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, farei bem aos que vos odeiam, orai para os que vos maltratem e vos perseguem, para que sejais filhos Do mesmo Pai. do vosso Pai que estás no céu, para que vos torneis filhos de Deus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então aqui a gente não precisa falar muita coisa. Vamos do verso 46 e 47. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? Os publicanos aqui, Mateus estava falando dele a mesma coisa, né? Que ele era publicano, ele era coletor de impostos. Os coletores de impostos, os publicanos, eram os mais odiados Pelo povo de Israel. pelo povo de Israel, porque eles coletavam impostos para os romanos. Ou seja, eles eram funcionários de Roma. Exatamente. Então, Mateus aqui, ele sabia exatamente do que Jesus está falando. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Você lembra que nós lemos que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus? É exatamente isso aqui. Isso aqui é elevar a alma. Elevar a alma é eu não amar somente o próximo, eu também amar o inimigo. Porque o que acontece é o seguinte, antigamente, essas pessoas
os fariseus, os saduceus, eles oprimiam o povo por causa da lei. Os publicanos cobravam, extorquiam, porque o publicano ele podia chegar em qualquer lugar e cobrar o tanto que ele quisesse. Ele não tinha uma tabela, ele cobrava o que ele queria. Então o povo literalmente odiavam eles, porque era praticamente um roubo legalizado. Então aí Jesus vem trazendo um novo testamento, uma nova aliança aqui. Não tem aquele que te rouba, você precisa amar ele. Exatamente. Então, recompensa aqui, galardão, será dada uma recompensa quando o reino se manifestar. O reino vai se manifestar no milênio. Então, todas as vezes que você fala, ou vê e lê na palavra de Deus sobre recompensa e galardão, está se falando do reino. Quando se fala de graça, dom, graça de Deus, está falando da graça, não está falando de reino, porque a graça é dada de graça. Uma pessoa pode ser salva e não receber recompensa. Por quê? Não viveu segundo o propósito de Deus. Tá bom? E aqui tá o último versículo aqui. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos. Sede vós perfeitos. Em outra palavra, sede vós íntegros, inteiros, completos. Significa que ser perfeito no seu amor, porque somos filhos do Pai, possuindo a sua vida e natureza divina. Isso tudo que nós lemos, estamos falando, fala da natureza de Deus, em ser pronto a perdoar, tardio em irar-se, pronto a se doar em todas as áreas. A exigência da nova lei, da lei superior, é muito mais elevada do que a da lei inferior, que é a da antiga lei. Essa exigência mais elevada só pode ser satisfeita pela vida divina do Pai e não pela natural. Você só pode ser mais elevado na sua vida espiritual se você viver uma vida divina do Pai, com o Pai. Da maneira natural a gente não consegue. Aqui nós vemos que o Evangelho de Mateus não apresenta o reino dos céus, nos apresenta o reino dos céus como uma exigência mais elevada. Falei, Jesus elevou o nível. Vamos dizer assim que, entre aspas, que na antiga lei seria mais fácil, que não era olho por olho, dente por dente? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Agora, se te bateu na cara, você tem que virar a outra face. Se você adulterou, se alguém adulterou, tchau. Agora não, você tem que perdoar. Tá entendendo? Então, Jesus elevou o nível. Certo? O Evangelho de João nos proporciona a vida divina do Pai Celestial como suprimento mais elevado. Uau. Pelo qual podemos ter o viver mais elevado no reino dos céus. Você só consegue viver isso aqui sem entender que você é filho. Nós somos filhos em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, Jesus nos deu esse direito de nos tornarmos filhos de Deus. Está entendendo? A exigência da nova lei, da lei superior, é na verdade a expressão da nova vida, a vida divina que está dentro do povo regenerado. Uau! A vida divina que está dentro do povo regenerado. A vida divina, porque sem ela não consegue.
Essa exigência abre o nosso interior, mostrando que somos capazes de atingir tal nível elevado e tal viver elevado. Nós somos capazes. Nós somos capazes de atingir este nível elevado e viver uma vida mais santificada. Uau. Amém? Jesus Cristo disse isso, né? Tem de bom ânimo porque eu venci. Tem de bom ânimo porque eu venci. Se eu venci, vocês podem, conseguem. Se eu pude, vocês podem. Vocês podem. Por isso que ele teve que passar por esse mundo como homem.